Olá, pessoal. Hoje à noite nós vamos mergulhar de cabeça em um mundo onde a sua cama macia e seu smartphone seriam tão úteis quanto um pedaço de tofu numa batalha de sumô. Sim, estamos falando do Japão feudal, aquele lugar fascinante e brutal onde a vida era, digamos, um pouco mais afiada. E não qualquer vida, mas a vida de um ninja. Aqueles mestres das sombras, espiões furtivos e assassinos silenciosos que parecem tão legais nos filmes e nos animes. Você já imaginou, deitado aí no seu conforto, como seria a vida de um desses guerreiros lendários? Aposto que sim. A imagem mental é sempre glamurosa, não é? Saltos acrobáticos, shurikens voando, sumindo no ar como fumaça. Mas desculpe estourar sua bolha de fantasia. A verdade é que você provavelmente não duraria um dia como um ninja no Japão feudal. Sem internet, sem delivery, sem Netflix para maratonar depois de um dia exaustivo de treinamento ou uma missão secreta. Em vez disso, você teria que lidar com fome, frio, dor e a constante ameaça de uma morte violenta a qualquer momento. Seu corpo, tão acostumado com o sedentarismo moderno, sentiria cada osso e cada músculo. Sua mente, treinada para a gratificação instantânea, entraria em colapso diante da disciplina férrea e da paciência infinita necessárias. Verdade é que ser um ninja não era só sobre lutar. Era sobre sobreviver em um mundo implacável, onde a cada sombra poderia esconder um inimigo, e cada sussurro noturno poderia ser o som da sua última hora. Era uma vida de privação, vigilância constante e sacrifícios impensáveis. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a trazer mais histórias como esta para você. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. É sempre legal saber onde nossa comunidade está espalhada pelo mundo. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você acorda, mas não é o seu despertador, vibrando suavemente ao lado da sua cama. É o toque gélido do orvalho na sua pele, o cheiro de terra úmida e o som distante de um corvo. Seus olhos se abrem lentamente, encontrando não o teto do seu quarto, mas as folhas densas de uma floresta escura, ainda envolta na penumbra antes do amanhecer. O ar é cortante e um arrepio percorre seu corpo, que está dolorido de uma forma que você nunca experimentou antes. Cada músculo parece protestar, cada articulação range. Você tenta se esticar e a dor se espalha, lembrando-o da noite mal dormida, encolhido sob um arbusto, usando seu braço como travesseiro improvisado. Isso não é um acampamento de fim de semana, com sua barraca ultra confortável e seu saco de dormir térmico. Isso é a vida real, a vida de um aspirante a ninja no Japão feudal. E ela não espera por você. Antes mesmo que o sol comece a espiar por entre as montanhas distantes, um som seco e constante rompe o silêncio. Clac, clac, clac. É o som de um bastão de bambu batendo no chão, uma batida rítmica e implacável que ressoa através da névoa matinal. É o sinal. Você não precisa de um relógio. Seu corpo já se acostumou, ou está sendo forçado a se acostumar, com o ritmo imposto pela disciplina. Não há espaço para preguiça, para enrolar na cama, para checar as redes sociais pela manhã. Sua sobrevivência depende da sua capacidade de agir, de se levantar, de estar pronto antes mesmo que a mente registre o comando. O mestre não espera, a natureza não espera. Seus inimigos, se você tivesse um, certamente não esperariam. Você se levanta com um gemido abafado, sentindo o frio do chão subir pelos seus pés descalços. Sua roupa, um simples dia escuro e poído, está úmida e grudenta. Não há chuveiro quente para espantar o sono, nem toalha macia para secar a pele. Uma rápida lavagem no riacho gélido mais próximo, se tiver sorte, ou simplesmente o orvalho matinal para limpar o rosto.
A higiene é secundária à função. A sua aparência não importa. O que importa é a sua capacidade de se mover sem ser notado, de ser uma sombra, de se misturar ao ambiente. A disciplina mental é tão rigorosa quanto a física. Você precisa esvaziar a mente de distrações, de pensamentos sobre o conforto que deixou para trás, sobre a comida que não tem, sobre o calor que anseia. A meditação não é um passatempo relaxante. É uma ferramenta para afiar o foco, para controlar a dor, para dominar o medo. A respiração se torna sua âncora, um ritmo constante que o conecta ao presente, ao aqui e agora, onde cada segundo pode significar a diferença entre a vida e a morte. Você aprende a calar a mente, a ignorar os protestos do seu corpo, a se tornar um recipiente vazio, pronto para ser preenchido com as ordens e os desafios do dia. O sol finalmente surge, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Mas você já está em movimento, o som dos seus passos, abafado pelo solo macio da floresta. O treinamento começa antes mesmo que a luz do dia esteja plena, aproveitando a penumbra da manhã para aprimorar a discrição, a furtividade. Você corre, pula, rasteja, sobe árvores, tudo em silêncio, sem deixar rastros. A cada movimento, seu corpo se molda, se adapta, mas a dor é uma constante. É um lembrete de que você está vivo, de que está se esforçando, de que está se transformando. Este é apenas o começo do seu dia. Não há café da manhã esperando, nem um momento de descanso. Apenas a promessa de mais esforço, mais disciplina, mais dor. Você está sendo forçado a ir além dos seus limites, a descobrir uma resiliência que você nunca soube que possuía. A vida de um ninja não é uma escolha de carreira, é uma existência. E a cada amanhecer, você é confrontado com a dura realidade de que, para sobreviver, você precisa se tornar algo que está muito, muito além do que você é agora. Você já está ofegante e o sol mal começou a aquecer o ar. As horas que se seguiram ao despertar gélido foram um borrão de movimento constante. Não há tempo para recuperar o fôlego, não há momentos para checar seu celular para ver se alguma mensagem chegou. Sua mente e corpo estão sendo empurrados para além dos limites que você conhecia. Seus músculos estão em chamas, cada fibra protestando contra o esforço contínuo. Mas não há escolha. O mestre, uma figura austera e silenciosa que parece observar cada movimento seu, com olhos de águia, não aceita fraquezas. Se você parar, ele não vai gritar ou te castigar fisicamente de forma brutal, o que de certa forma seria mais fácil de entender. Em vez disso, ele simplesmente te ignora, te trata como se você não existisse, e a indiferença dele é um fardo muito mais pesado do que qualquer punição física. É a anulação, a ideia de que você não é digno de ser um ninja, de ser parte daquela irmandade sombria. O treinamento matinal não se resume apenas a corrida e saltos. É uma intrincada dança de movimentos, uma coreografia mortal. Você aprende a caminhar sobre a ponta dos pés, fazendo o mínimo de barulho possível, como se fosse uma folha levada pelo vento. Cada passo é deliberado, calculado. Depois, você passa para a corrida em terrenos irregulares, saltando sobre troncos caídos, desviando de raízes expostas, tudo isso sem perder o ritmo, sem tropeçar, sem fazer um único som desnecessário. É uma agilidade que rivaliza com a de um gato, mas sem a naturalidade que um felino possui. Para você, é uma habilidade que precisa ser forjada através da repetição exaustiva e da dor. Em seguida, vêm os exercícios de escalada. Você olha para as árvores gigantes, suas cascas ásperas e cheias de musgo, e pensa no muro de escalada artificial que você talvez tenha experimentado em alguma academia climatizada. Isso aqui é diferente. Não há cordas de segurança, não há instrutor te dando dicas. É você, a árvore e a lei da gravidade.
Você tem que encontrar os apoios minúsculos, usar a força do seu corpo para se impulsionar para cima, agarrar-se com unhas e dentes, sentindo a seiva grudenta e o musgo úmido sob seus dedos. Cair não é uma opção. Cair significa não só dor física, mas também o fracasso, a humilhação diante dos outros aspirantes que também estão lutando contra seus próprios limites. Um fato histórico que ressoa aqui é a notável habilidade dos ninjas em escalar muros e paredes com a ajuda de ferramentas simples como garras de escalada, chuco e ashiko, ou até mesmo sem elas, usando a força bruta e a técnica apurada. Eles eram arquitetos do movimento. Depois da escalada, vem a queda. Mas não uma queda descontrolada. Você aprende a cair, a rolar, a absorver o impacto. Imagine cair de uma altura considerável e ter que se levantar imediatamente, pronto para lutar ou para fugir. Seu corpo precisa se tornar maleável, mas ao mesmo tempo resistente. É uma habilidade contraintuitiva, porque seu instinto é sempre se proteger, encolher-se. Mas aqui, você aprende a se expandir no impacto, a distribuir a força, a transformar uma queda em um movimento fluido. O treinamento com armas é igualmente implacável. Você segura uma espada de madeira, sentindo o peso e o desequilíbrio, e tenta replicar os movimentos precisos e rápidos que o mestre demonstra. Não há a delicadeza de uma aula de esgrima moderna, onde a segurança é a prioridade. Aqui, cada golpe é para ser letal, cada bloqueio para ser definitivo. Seus braços doem, seus pulsos tremem, mas você continua balançando a arma, treinando sua memória muscular até que os movimentos se tornem um reflexo. Uma curiosidade sobre as armas ninja é que, ao contrário da imagem popular, o ninjato, aquela espada curta e reta, frequentemente associada aos ninjas, provavelmente não era a arma principal deles. Muitos historiadores sugerem que eles usavam espadas mais comuns da época, ou adaptavam ferramentas agrícolas para fins de combate, aproveitando o que era discreto e disponível. A cada repetição, a cada queda, a cada golpe, você sente seu corpo mudar. Não é uma mudança agradável, como a sensação de ter músculos tonificados depois de um bom treino na academia. É uma mudança forçada, uma adaptação brutal. Seus calcanhares estão rachados, suas mãos cheias de calos, seus joelhos doloridos. Você dorme pouco, sonha com comida e com a sua antiga vida, mas acorda com o mesmo propósito: sobreviver a mais um dia de treinamento. A disciplina não é algo que você escolhe, é algo que o define, que molda cada aspecto da sua existência. Há um debate acadêmico interessante sobre o grau de autonomia que os ninjas realmente possuíam. Alguns estudiosos argumentam que eles eram meros agentes a serviço de senhores feudais, daimyo e clãs, com pouca liberdade de ação, enquanto outros sugerem que, especialmente os clãs ninja mais estabelecidos, como os de Iga e Koga, tinham uma estrutura e organização que lhes conferia uma autonomia considerável. Para você, no entanto, essa discussão é puramente teórica. Sua realidade é a obediência, a execução de ordens, a busca pela perfeição em cada movimento, porque sua vida depende disso. O sol já está alto no céu e você ainda não comeu nada substancial. A ideia de um café da manhã reforçado com torradas e café quente parece um luxo de outro planeta. Você está aprendendo que a fome é uma constante, que a privação é a sua companheira. E mesmo assim, você precisa continuar. Não há tempo para reclamações, para fraquezas. O corpo é apenas um instrumento e ele deve ser treinado até a exaustão para cumprir seu propósito. Este é o preço de tentar ser um ninja. E você está começando a pagar a fatura em cada fibra dolorida do seu ser. A exaustão já é sua companheira constante, mas a fome começa a morder seu estômago com uma ferocidade que você nunca experimentou. Esqueça a variedade e a abundância da sua geladeira moderna, repleta de opções saudáveis e não tão saudáveis. No Japão feudal, especialmente para um ninja,
A comida era uma questão de sobrevivência, não de prazer. Sua dieta do dragão faminto, como alguns mestres a chamavam, era uma mistura espartana de necessidade e estratégia. Não havia refeições regulares, nem pratos elaborados. A meta era obter o máximo de energia com o mínimo de recursos, e muitas vezes em segredo. Você se lembra daquele documentário sobre sobrevivência que você assistiu no conforto do seu sofá, onde o apresentador falava sobre a importância das calorias e proteínas? Aqui, a teoria se torna uma realidade brutal. Sua refeição diária, se você tiver sorte de ter uma, consistiria em algo como uma pequena tigela de arroz integral, talvez um punhado de grãos variados que você mesmo ajudou a cultivar ou colher, e algumas ervas silvestres amargas. Proteína, talvez um inseto corajoso que você conseguiu capturar, ou um pequeno peixe de rio, se a oportunidade e o tempo permitissem. A ideia de carne vermelha ou frango era um luxo para os ricos, não para as sombras. Um fato histórico interessante sobre a alimentação japonesa feudal é que o arroz era o alimento básico, mas sua disponibilidade variava drasticamente. Camponeses e guerreiros de baixo escalão, muitas vezes, complementavam sua dieta com outros grãos, como cevada, trigo sarraceno e painço, além de vegetais silvestres e raízes, refletindo uma alimentação muito mais diversificada do que a imagem popular de uma dieta apenas de arroz. A água potável era outro desafio. Não havia filtro de barro, muito menos torneira com água encanada. Você aprende a identificar fontes seguras, riachos limpos e até a coletar o orvalho das folhas. A água era um recurso precioso e a desidratação era uma ameaça constante, especialmente durante o treinamento exaustivo sob o sol ou em longas marchas noturnas. A sede era uma sensação familiar, quase uma segunda pele. Você não podia se dar ao luxo de ter seu desempenho comprometido pela falta de hidratação. A preparação da comida era tão rudimentar quanto os ingredientes. Sem fogão, sem panelas sofisticadas. Talvez uma pequena fogueira escondida, acesa com um mínimo de fumaça, ou simplesmente comer a seco o que quer que você tivesse em mãos. A comida era para sustentar o corpo, não para satisfazer o paladar. O sabor era secundário à nutrição, e a pressa era essencial para não deixar rastros ou atrair atenção indesejada. Você aprende a comer rapidamente, a mastigar cada bocado com consciência, extraindo cada pedacinho de energia que puder. A privação alimentar constante afeta não apenas seu corpo, mas sua mente. Você se torna mais focado, sim, mas também mais irritável. Sua paciência diminui. Pequenas dores se tornam grandes, e a energia para o treinamento parece vir de uma fonte cada vez mais escassa. É aqui que entra a verdadeira disciplina. Você não come porque está com fome. Você come para viver, para cumprir sua missão. E se não houver comida, você aprende a suportar a fome, a ignorá-la, a transformar a dor em uma motivação para ser mais rápido, mais esperto, mais eficaz em sua busca por sustento. Há uma curiosidade sobre o conceito de comida de ninja que se popularizou em contos folclóricos. Um exemplo é a crença de que os ninjas comiam sementes de gergelim para ter energia e resistência, pois eram leves e nutritivas. Embora os ninjas certamente buscassem alimentos práticos e de alto teor energético para suas missões, como arroz comprimido, mochigome e grãos secos, a ideia de uma dieta mística ou superalimentada é mais mito do que realidade. A verdade é que a escassez definia grande parte de sua alimentação. Você não tem a opção de ser vegetariano ou carnívoro. Você é um comedor de qualquer coisa que mantenha você vivo. O debate acadêmico sobre a dieta dos ninjas frequentemente se entrelaça com a questão de suas origens sociais. Alguns estudiosos argumentam que, devido à sua origem muitas vezes camponesa, sua dieta refletia a dos agricultores da época, simples, baseada em grãos e vegetais, com pouca carne.
Outros sugerem que, dada a natureza de suas missões, que exigiam resistência e discrição, eles podem ter desenvolvido práticas alimentares específicas para otimizar o desempenho e a capacidade de sobreviver em longos períodos sem suprimentos. Para você, essa discussão não faz sentido agora. Você só sabe que seu estômago está vazio e a única coisa que importa é a próxima fonte de alimento, por menor que seja. A falta de calorias não é apenas um incômodo, é um obstáculo real. Seus músculos não se recuperam tão rapidamente. Seu raciocínio pode ficar um pouco mais lento. O mestre observa tudo isso e ele não aceita desculpas baseadas em "eu não comi direito". Você tem que aprender a funcionar com o mínimo, a superar a fraqueza física com a força de vontade, a transformar a fome em uma espécie de energia bruta que o impulsiona para a frente. É uma lição cruel, mas eficaz, sobre a resiliência humana. Ao final do dia, depois de horas de treinamento e talvez uma pequena porção de comida, você se arrasta para o seu dormitório improvisado. Não há luzes para acender, nem travesseiro para afofar. Você se deita, exausto, e a primeira coisa que sua mente registra é a dor, seguida pela fome. Mas por um breve momento, há uma estranha sensação de realização. Você sobreviveu mais um dia, você não sucumbiu, e amanhã o ciclo recomeça, com a mesma fome, a mesma dor e a mesma exigência implacável. Com o estômago roncando e os músculos protestando, sua atenção é forçada para o próximo pilar da sua improvável jornada ninja, as ferramentas da sombra. Esqueça os gadgets de alta tecnologia que você vê nos filmes de espionagem modernos. Aqui, as ferramentas são brutais em sua simplicidade e letais em sua função. Você não tem uma maleta de couro cheia de aparelhos miniaturizados. Você tem um punhado de objetos que, nas mãos erradas, seriam apenas isso, objetos. Nas mãos de um ninja, no entanto, eles se transformavam em extensões da vontade, instrumentos de sobrevivência e morte silenciosa. O shuriken, aquela estrela de arremesso icônica, é uma das primeiras coisas que você é ensinado a manusear. Não é um brinquedo para ser jogado casualmente. Você aprende que cada ponta é afiada como navalha, e o objetivo não é apenas acertar, mas incapacitar ou distrair. Horas e horas são dedicadas a arremessar contra alvos de madeira, sentindo o peso, aprendendo a girar com o pulso, a controlar a trajetória. Seus dedos ficam calejados e você acerta mais a parede do que o alvo no início. O mestre observa em silêncio, corrigindo sua postura com um simples movimento de cabeça ou um olhar que vale 1000 palavras. A precisão é vital. Um shuriken desperdiçado pode ser a diferença entre a vida e a morte em uma situação real. Depois vem o treinamento com a katana e a wakizashi, as espadas japonesas. Sim, os ninjas usavam espadas, muitas vezes a katana, que era a arma principal dos samurais. A ideia popular do ninjato, aquela espada curta e reta, é em grande parte uma invenção do século XX. Na realidade, eles usavam o que estava disponível e era eficaz. E manusear uma katana é uma arte por si só. É mais pesada do que você imaginava, e seu equilíbrio é diferente de qualquer coisa que você já segurou. Você aprende a sacar a espada em um movimento fluido, a golpear com a força do corpo inteiro, não apenas do braço. O som do metal cortando o ar é uma melodia mortal, e você precisa dominar cada nota. Não é apenas força bruta, é sobre a técnica, a velocidade, a precisão cirúrgica de cada corte e estocada. As ferramentas de escalada, como o kaginawa, uma corda com gancho, e as já mencionadas shuko e ashiko, garras de mão e pé, são suas aliadas na infiltração. Você pratica escalar muros de pedra, árvores e até mesmo precipícios, usando essas ferramentas primitivas. O kaginawa é arremessado com precisão, o gancho se prendendo à beirada, e você sobe, sentindo cada músculo do seu corpo em tensão máxima.
As garras de mão e pé, com suas pontas afiadas, permitem que você se agarre a superfícies que seriam impossíveis de escalar com as mãos nuas. Imagine a dor, o esforço, a constante ameaça de um erro que poderia resultar em uma queda fatal. Isso faz você questionar aquela sua ida à academia, onde a maior preocupação era se você levantaria peso suficiente. Uma curiosidade fascinante é a versatilidade das ferramentas ninja. O kunai, por exemplo, que muitos associam a uma pequena faca de arremesso, era na verdade uma ferramenta agrícola multiuso, semelhante a uma pequena pá ou picareta. Ninjas a usavam para escavar buracos, criar apoios em muros ou até mesmo como uma arma improvisada em combate corpo a corpo. Sua simplicidade e capacidade de se misturar com ferramentas comuns tornavam-na ideal para um agente secreto. Você aprende a ver utilidade em tudo, a transformar o mundano em mortal. O kusarigama, uma foice com uma corrente e peso na outra ponta, é uma arma mais complexa e intimidadora. Você observa o mestre girar a corrente com uma destreza assustadora, o peso voando em um arco mortal, enquanto a foice permanece pronta para um ataque. A coordenação necessária para manusear essa arma é enorme. Um erro no cálculo do giro da corrente, e você pode facilmente se atingir ou se emaranhar, tornando-se um alvo fácil. É uma arma que exige anos de prática para ser dominada, e você está apenas começando a entender a complexidade de seus movimentos. A arte de usar venenos e explosivos rudimentares também é parte do seu currículo. Não pense em bombas de fumaça coloridas como nos desenhos. Essas são substâncias feitas de ingredientes naturais, muitas vezes misturas de ervas, pólvora negra caseira e outros materiais que podem ser usados para cegar, confundir ou até mesmo incapacitar um inimigo. A fumaça pode ser um disfarce, mas também pode ser um veneno irritante. Você aprende a preparar e a usar essas misturas com extrema cautela, porque um erro pode ser fatal para você mesmo. O manuseio de tais materiais exige um conhecimento botânico e químico surpreendente para a época. Um fato histórico que permeia o uso de ferramentas pelos ninjas é que, ao contrário dos samurais, que tinham suas armas e armaduras de forma proeminente como símbolos de status e honra, os ninjas priorizavam a discrição e a praticidade. Suas ferramentas eram muitas vezes projetadas para serem multifuncionais e fáceis de esconder, ou para se parecerem com objetos cotidianos. Isso reflete a natureza de sua ocupação. Eles eram espiões e sabotadores, não guerreiros honrados que lutavam em campo aberto. Há um debate acadêmico sobre a verdadeira extensão do arsenal ninja. Enquanto algumas fontes populares descrevem um vasto leque de engenhocas fantásticas, historiadores modernos argumentam que muitas dessas invenções foram exageradas ou criadas em períodos posteriores para romantizar a figura do ninja. A realidade provavelmente envolvia um conjunto mais limitado de ferramentas, mas que eram dominadas a um nível de excelência incomparável. Para você, no entanto, cada ferramenta que você aprende a usar é uma nova camada de segurança, uma nova chance de sobreviver. No final do dia, depois de incontáveis repetições, cortes e arranhões, você guarda suas ferramentas. Elas não são objetos de valor sentimental, mas extensões de sua própria vontade de sobreviver. Cada vez que você pega um shuriken ou balança uma espada, você sente a responsabilidade que vem com ela. É um peso, sim, mas também uma promessa. A promessa de que, com prática suficiente, você poderá transformar esses objetos simples em instrumentos de pura eficácia, permitindo que você se mova como uma sombra e ataque como o vento. Com os músculos doendo e a fome persistindo, você agora se vê diante de um dos pilares mais importantes da vida ninja, a arte do disfarce e da infiltração. Esqueça o uniforme preto e as máscaras que você viu em desenhos animados. No Japão feudal, ser um ninja significava se misturar, desaparecer à vista de todos.
A habilidade de se disfarçar não era um truque de mágica, mas uma ciência meticulosa de observação, adaptação e pura atuação. Você não está mais em um campo de treinamento remoto. Você está, em sua mente, no coração de uma vila movimentada ou nos corredores silenciosos de um castelo inimigo. Seu guarda-roupa é surpreendentemente variado, mas completamente utilitário. Você não veste roupas chamativas, veste as vestimentas mais comuns da época. Um camponês, um monge budista, um comerciante itinerante, um simples carregador. A ideia é ser completamente anônimo, tão comum que você se torna invisível. Você aprende a andar como um fazendeiro curvado pelo trabalho, a falar com o sotaque local, a imitar os trejeitos e a linguagem corporal de cada profissão. Isso vai muito além de colocar uma roupa. É sobre incorporar um personagem, viver a vida dele por algumas horas ou dias, até que você consiga completar sua missão. É uma forma de teatro mortal, onde um passo em falso na sua performance pode custar sua vida. A infiltração é a cereja do bolo da descrição. Não basta parecer, você precisa ser e agir como um elemento orgânico do ambiente. Você estuda o castelo inimigo, não através de plantas baixas digitais, mas observando o fluxo dos guardas, a rotina dos servos, os pontos cegos da arquitetura. Você aprende a identificar o som de cada tipo de piso, a diferença entre o rangido de uma porta velha e o som de passos se aproximando. Cada sombra é um potencial esconderijo, cada sopro de vento uma possível distração. Um fato histórico fascinante é que os ninjas eram mestres na arte da infiltração não violenta e da coleta de informações. Embora a imagem popular os retrate como assassinos, grande parte de seu trabalho envolvia espionagem, sabotagem e a disseminação de desinformação. Eles eram, em essência, os serviços de inteligência do Japão feudal. A prioridade muitas vezes era entrar e sair sem serem detectados, trazendo informações valiosas, em vez de se engajar em combate direto. Sua formação inclui o estudo de mapas rudimentares feitos à mão e a memorização de rotas complexas. Você tem que ser um navegador nato, capaz de se orientar pela posição das estrelas à noite, pelo curso de rios ou pela flora local. Perder-se não é uma opção. Cada desvio pode significar a perda de um tempo precioso ou, pior, a descoberta. Você também aprende a usar as características naturais do terreno a seu favor. Riachos para abafar o som dos seus passos, florestas densas para oferecer cobertura, montanhas para observar de longe. A comunicação silenciosa é outra faceta da infiltração. Gestos com as mãos, sinais discretos com o corpo, até mesmo o uso de sons de animais para transmitir mensagens codificadas. Lembra daquele jogo de mímica que você jogava em casa? Isso aqui é mímica com a sua vida em jogo. Você precisa entender e ser entendido sem proferir uma única palavra audível, em ambientes onde o menor som pode ser fatal. Há uma curiosidade intrigante sobre os métodos de infiltração ninja, o uso de ferramentas simples para burlar fechaduras e portas. Eles não tinham as sofisticadas ferramentas de arrombamento de um ladrão moderno. Em vez disso, usavam objetos como pequenas alavancas de bambu, pinos de metal, kunai adaptados talvez, ou até mesmo fios de seda para manipular os mecanismos internos das portas e dos portões. A paciência e a delicadeza eram tão importantes quanto a força, permitindo que eles acessassem áreas restritas sem deixar vestígios. A preparação para uma missão de infiltração é exaustiva. Você passa horas revisando os detalhes, visualizando cada etapa, considerando cada contingência. O mestre te força a pensar em todos os cenários possíveis. O que fazer se um guarda aparecer inesperadamente? E se um cão de guarda latir? E se você for descoberto? Não há um plano B, C ou D. Há um plano que é tão flexível que se adapta a qualquer imprevisto. A improvisação é uma habilidade que você precisa dominar,
porque o mundo real nunca segue um roteiro. Um debate acadêmico que frequentemente surge é sobre a autenticidade dos manuais ninja, Ninjutsu Densho, que sobreviveram até hoje. Alguns historiadores argumentam que muitos desses textos foram escritos muito tempo depois do auge dos ninjas, ou que foram romantizados para fins de entretenimento. Outros defendem que eles contêm informações valiosas sobre as técnicas e filosofias reais dos ninjas. Independentemente da origem, esses textos fornecem um vislumbre da complexidade do treinamento necessário para a infiltração, que ia desde a coleta de informações até o uso de venenos. Para você, no campo, a autenticidade é menos importante do que a eficácia. Se funciona, você usa. Ao se aproximar do seu alvo, você se sente como uma sombra em movimento. Seu corpo está tenso, mas sua mente está calma. Cada sentido está aguçado, captando o mínimo ruído, o menor movimento. Você sente o cheiro da lenha queimando nas cozinhas, o leve perfume de incenso vindo de um templo próximo. O ar frio da noite entra em seus pulmões, e você se move com uma precisão hipnotizante, um fantasma em um mundo real. A infiltração não é apenas entrar em um lugar, é tornar-se parte dele, ser tão indetectável quanto o ar que você respira. E essa é uma habilidade que no Japão feudal definia a linha entre a vida e a morte para um ninja. A infiltração foi um sucesso, mas agora vem a parte mais tensa, a fuga. Você está dentro do castelo inimigo ou na fortaleza do clã rival e sua missão está cumprida. Talvez você tenha roubado um pergaminho, sabotado suprimentos ou simplesmente coletado informações vitais. Mas sair é sempre mais difícil do que entrar. É aqui que suas habilidades de fuga e evasão são testadas ao limite. Não há táxi esperando do lado de fora, nem carro de fuga com motorista à sua disposição. É você, sua agilidade e sua capacidade de pensar um passo à frente de seus perseguidores. Você se move pelas sombras, o coração batendo no ritmo dos seus passos silenciosos. Cada sentido está hiperalerta. O menor ruído, a menor alteração na corrente de ar pode indicar a presença de um guarda. Seus ouvidos são seus olhos no escuro, captando o eco de passos distantes, o sussurro de vozes, o latido abafado de um cão de guarda. Seus olhos, já acostumados a pouca luz, buscam o menor indício de movimento. A escuridão não é um obstáculo, é uma aliada, uma extensão do seu corpo. A arte da fuga envolve não apenas velocidade, mas também inteligência. Você não corre cegamente. Você calcula, planeja, usa o ambiente a seu favor. Aquela parede alta que parecia intransponível na entrada se torna uma rota de escape estratégica. Aquela pilha de caixas no pátio pode ser um esconderijo temporário. A água de um fosso pode abafar seus passos, mas também pode ser um perigo se você não souber nadar em silêncio. Um fato histórico relevante é que os ninjas eram conhecidos por suas habilidades aquáticas e pelo uso de técnicas de mergulho para infiltração e fuga. Eles podiam se esconder submersos por longos períodos, respirando através de juncos ocos ou usando pequenas embarcações improvisadas para atravessar lagos e rios, tornando-se praticamente invisíveis na água. Se a fuga exigir confrontação, você não luta para vencer, mas para criar uma abertura. Um golpe rápido para incapacitar, uma nuvem de fumaça para desorientar, um shuriken de distração para desviar a atenção. Seu objetivo é sempre escapar, nunca ser pego. Ser capturado não significa apenas a morte, significa tortura, a revelação de segredos e a desonra para o seu clã. Não há prisioneiros de guerra no mundo ninja. Uma curiosidade fascinante sobre as técnicas de evasão ninja é o uso de poeiras de distração e cegueira, conhecidas como Metsubushi. Não eram apenas as bombas de fumaça. Eles carregavam pequenas bolsas de misturas irritantes,
como pimenta moída, cinzas ou até mesmo areia fina, que podiam ser jogadas nos olhos dos perseguidores para ganhar preciosos segundos de vantagem. É uma técnica brutalmente eficaz e reflete a mentalidade pragmática do ninja: usar qualquer recurso disponível para sobreviver e escapar. Você também é treinado para usar armadilhas simples para atrasar seus perseguidores. Fios esticados no chão para fazê-los tropeçar, pedras soltas em encostas íngremes para criar deslizamentos, ou até mesmo o uso de objetos comuns para criar um obstáculo improvisado. Cada ação é pensada para maximizar sua chance de sucesso e minimizar o risco de ser pego. A criatividade na improvisação é tão importante quanto a técnica formalmente ensinada. Há um debate acadêmico contínuo sobre a verdadeira eficácia e frequência do uso de ferramentas de fuga mais exóticas mencionadas em alguns textos, como sapatos com pinos retráteis para caminhar sobre a água, mizugumo, ou flautas que podiam ser usadas como respiradores subaquáticos. Enquanto a lenda as apresenta como itens comuns, muitos historiadores acreditam que, se existiram, eram raros e altamente especializados, e que a maioria das fugas dependia de habilidades físicas e inteligência do ninja, e não de parafernália fantástica. Para você, no calor do momento, a única ferramenta confiável é seu próprio corpo e mente. A sensação de ser perseguido é visceral. Você sente a adrenalina correndo pelas suas veias, o pânico ameaçando tomar conta, mas você o reprime. A respiração se torna curta e rápida, e você se força a controlá-la, a desacelerar seus batimentos cardíacos, a manter a calma sob pressão. É uma batalha interna tão intensa quanto a fuga externa. Um erro, um momento de hesitação, e tudo está perdido. Você salta sobre um muro, rasteja por um túnel estreito que descobriu na fase de observação, e finalmente se encontra fora dos muros do castelo. Mas a fuga não termina aqui. Você ainda precisa despistar os rastreadores, apagar seus vestígios. Anda para trás nas próprias pegadas, cruza riachos para quebrar o rastro, ou caminha por terrenos rochosos, onde suas pegadas são menos visíveis. Você pode até mesmo criar um rastro falso para desviar a atenção para uma direção diferente. A noite é sua aliada, mas amanhã virá. E com ela a caça se intensificará. Você precisa estar muito longe quando o sol nascer. Cada passo é um passo em direção à segurança, à sobrevivência. A distância entre você e seus perseguidores aumenta a cada segundo. Finalmente, quando o primeiro raio de sol toca o horizonte, você já está escondido em um local seguro, exausto, mas vivo. A fuga foi bem sucedida. E agora você pode finalmente permitir que seu corpo relaxa e que a mente processe a experiência antes de se preparar para a próxima. A cada fuga bem-sucedida, você se torna mais um mestre da evasão, uma sombra que não pode ser capturada. Você sobreviveu à fuga, mas o dia, ou melhor, a noite, está longe de terminar. No mundo ninja, as missões noturnas não são uma exceção. São a regra. A escuridão é o seu manto, o silêncio, seu cúmplice. E é agora, sob o véu da noite, que a verdadeira arte de ser uma sombra é posta à prova. Esqueça suas noites de sono tranquilo e seus filmes noturnos. A realidade de uma missão ninja é uma prova de resistência mental e física, onde cada erro pode ser fatal. Imagine-se agora, não em um ambiente urbano iluminado, mas em uma paisagem rural japonesa, sob uma lua crescente que oferece pouca luz. O ar é frio e úmido, e os sons da noite, o grilo, o pio da coruja, o farfalhar das folhas, são amplificados pela sua audição aguçada. Você precisa se mover sem ser visto, sem ser ouvido, em um ambiente que é ao mesmo tempo familiar e traiçoeiro. Cada passo é calculado para evitar galhos secos que poderiam quebrar sob seu peso, ou pedras soltas que poderiam rolar e denunciar sua presença. O planejamento de uma missão noturna é exaustivo,
Você não tem acesso a drones com visão noturna ou imagens de satélite. Em vez disso, a inteligência é coletada através de semanas, talvez meses, de observação minuciosa e infiltrações diárias. Você precisa saber a rotina dos guardas, os pontos cegos de suas patrulhas, o local das sentinelas, a posição de cães de guarda. Cada detalhe é memorizado, cada possível obstáculo é antecipado. A memória fotográfica e a inteligência espacial são tão importantes quanto a força física. A camuflagem é essencial. Você não veste apenas roupas escuras, você usa a própria noite. Seu traje absorve a luz, e você pode até aplicar carvão ou lama na pele exposta para quebrar seu contorno natural. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Bom, talvez agora você apreciasse algo assim, mas para esconder e não para proteger. A ideia é se fundir com o ambiente, tornando-se indistinguível das sombras que dançam sob a luz fraca da lua. As missões podem variar de coleta de informações, como roubar um documento importante de um escritório ou ouvir conversas confidenciais, até sabotagem, como incendiar um estoque de suprimentos do inimigo ou assassinato de um alvo específico. Em cada cenário, a abordagem é a mesma: máxima discrição, mínimo risco. O confronto direto é sempre o último recurso, pois faz barulho, atrai atenção e coloca você em perigo desnecessário. Um fato histórico notável é que muitos castelos japoneses construídos para serem fortalezas impenetráveis tinham sistemas de defesa específicos contra ninjas, como pisos que rangiam intencionalmente, os pisos rouxinol ou ugizubari, e passagens secretas para emboscadas. Isso mostra que a ameaça ninja era real e levada a sério pelos senhores feudais, o que tornava a infiltração noturna ainda mais perigosa e desafiadora. A paciência é uma virtude crucial durante essas missões. Você pode passar horas imobilizado, escondido em um arbusto ou debaixo de uma ponte, esperando o momento certo para agir. O tempo parece se esticar e se contrair de forma estranha. Cada segundo é uma eternidade quando você está à beira da descoberta. A respiração precisa ser controlada, os batimentos cardíacos lentos e constantes. Você aprende a ignorar o frio, os insetos, a dor. Sua mente se torna um laser, focada unicamente no objetivo. Uma curiosidade fascinante sobre as missões noturnas é o uso de pequenos espelhos ou lentes primitivas para observar sem ser visto. Os ninjas podiam usar esses dispositivos para espiar por frestas ou ao redor de cantos, minimizando sua exposição. Além disso, eles podiam empregar dispositivos sonoros, como um pequeno chocalho com sementes, para atrair a atenção de guardas para uma direção enquanto se moviam em outra. A arte da distração era tão vital quanto a da invisibilidade. Há um debate acadêmico sobre a escala das operações noturnas ninja. Alguns historiadores argumentam que a maioria das missões envolvia pequenos grupos de elite ou até mesmo lobos solitários, devido à necessidade de discrição. Outros sugerem que, em certas circunstâncias, grandes clãs ninja poderiam coordenar operações mais amplas, com dezenas de agentes trabalhando simultaneamente em diferentes áreas, usando complexos sistemas de sinais para se comunicar no escuro. Para você, no entanto, a realidade é solitária. É você contra o mundo, confiando apenas em suas habilidades e no treinamento rigoroso. Finalmente, o momento de agir chega. Você se move com uma graça silenciosa, seus movimentos fluidos como água, rápidos como um raio. Um guarda é incapacitado com um golpe preciso, sem um som. Uma porta range, mas você já está dentro, a sombra se fundindo com o escuro do corredor. Cada ação é calculada, cada risco é avaliado. A adrenalina está lá, mas é controlada, canalizada para a sua performance. A saída é tão calculada quanto a entrada. Você apaga seus rastros, usa a névoa matinal para sua vantagem
ou simplesmente se mistura com os primeiros camponeses que começam a trabalhar nos campos. O amanhecer não é um sinal de descanso, mas de que você precisa estar longe, invisível novamente. A missão foi um sucesso, e enquanto você se retira para um esconderijo seguro, exausto, sujo e talvez ferido, a única coisa que importa é que você sobreviveu mais uma vez. A vida noturna de um ninja é um constante balé entre o risco e a recompensa, e você dançou bem. Ainda sob o manto da escuridão, você se move, a mente já se preparando para a próxima camada de complexidade da vida ninja, o código secreto e a comunicação. Esqueça os aplicativos de mensagens criptografadas ou as chamadas de vídeo seguras. No Japão feudal, a informação era ouro, e a capacidade de transmiti-la de forma segura era uma questão de vida ou morte. Você não tinha satélites ou fibra óptica. Você tinha que confiar em sua memória, na sua inteligência e em sistemas de comunicação que, para o olho destreinado, seriam completamente ininteligíveis. O primeiro nível de comunicação é o mais básico, mas crucial: sinais visuais e sonoros. Você aprende a diferenciar o pio de uma coruja de um pio codificado que significa perigo ou tudo limpo. O farfalhar das folhas não é apenas o vento. Pode ser um sinal de um companheiro ninja. Lanternas podem ser acesas e apagadas em sequências específicas, criando um código Morse primitivo que transmite mensagens complexas à distância. É um balé silencioso de luz e som, onde cada nuance tem um significado vital. Você precisa ser tanto o emissor quanto o receptor. E a decodificação precisa ser instantânea e sem erros. Depois vem a arte da criptografia rudimentar. Você não usa algoritmos avançados, mas sim métodos como a substituição de caracteres, onde cada sílaba ou kanji tem um símbolo correspondente diferente, ou a transposição, onde as palavras são rearranjadas em uma ordem que só você e seu receptor conhecem. Imagine ter que decodificar uma mensagem escrita em um pergaminho minúsculo, no meio da noite, sob a luz fraca de uma vela improvisada, com o risco de ser descoberto a qualquer momento. Seu cérebro precisa trabalhar como um computador, mas sem a infraestrutura digital. Um fato histórico interessante é que os ninjas, em suas comunicações secretas, usavam o goshikimai, ou arroz colorido, que podia ser espalhado em padrões específicos para transmitir mensagens ou marcar rotas, um método visual discreto e engenhoso. A linguagem corporal e os gestos também fazem parte do seu arsenal de comunicação. Com um simples movimento de cabeça, um piscar de olhos, ou a forma como você segura um objeto, você pode transmitir uma mensagem que apenas outro ninja entenderia. Isso é especialmente útil em ambientes onde o som é um luxo perigoso, como dentro de um castelo inimigo. Lembra daquela vez que você tentou se comunicar com seus amigos em uma boate barulhenta com gestos exagerados? Isso aqui é muito mais sutil e perigoso. Uma curiosidade sobre a comunicação ninja é o uso de poemas codificados, waka e renga. À primeira vista, eram apenas belas composições poéticas, mas dentro de suas linhas e estrofes, mensagens secretas eram embutidas. A chave para decifrar estava na interpretação de certas palavras, na ordem das sílabas ou em alusões que só faziam sentido para os iniciados. Isso permitia que os ninjas carregassem informações sensíveis abertamente, camufladas como arte, reduzindo o risco de serem interceptados. A transmissão de mensagens também envolvia o uso de agentes duplos ou mensageiros disfarçados. Você poderia ser instruído a se passar por um mercador ou um peregrino, carregando a mensagem na memória ou escondida em um objeto inofensivo. A capacidade de memorizar grandes volumes de informação e transmiti-los com precisão, sem anotações que pudessem comprometê-lo, era uma habilidade vital. Imagine o estresse de ter que lembrar cada detalhe de uma missão crítica, sabendo
que um único esquecimento pode custar vidas. Há um debate acadêmico sobre o grau de sofisticação dos sistemas criptográficos ninjas, enquanto algumas fontes populares sugerem códigos quase indecifráveis. Historiadores apontam que a verdadeira segurança provavelmente residia mais na obscuridade dos métodos e na discrição dos mensageiros do que na complexidade matemática dos códigos. A capacidade de um ninja de misturar-se e de não levantar suspeitas era, talvez, o elemento mais eficaz de sua criptografia. O treinamento em comunicação secreta é incessante. Você pratica decifrar mensagens sob pressão, a transmitir informações sem que os outros percebam, a enganar aqueles que tentam interceptá-lo. É um jogo de gato e rato constante, onde sua mente precisa ser tão ágil quanto seu corpo. A confiança entre os membros do clã é absoluta, pois um erro na transmissão ou decodificação pode ter consequências catastróficas. Não há espaço para mal-entendidos. Você aprende a identificar não apenas o conteúdo de uma mensagem, mas também a sua origem. Quem a enviou? Qual era o estado de espírito do emissor? Essas nuances podem mudar o significado de uma ordem ou de um aviso. A empatia e a capacidade de ler as entrelinhas são tão importantes quanto a lógica fria da decodificação. Ao final de uma longa noite de infiltração e transmissão de informações, você se retira para um local seguro. A mensagem foi entregue, os sinais foram enviados. Você deita, exausto, mas com a sensação de dever cumprido. O mundo ao seu redor continua em seu ritmo, alheio aos fios invisíveis de informação que você teceu através da escuridão. O código secreto não é apenas uma ferramenta, é a linguagem da sua sobrevivência. E você está começando a dominá-la. Você acabou de transmitir uma mensagem crucial e agora, exausto, pensa que pode relaxar um pouco. Mas o mundo ninja não permite tal luxo. Você está no meio de uma viagem, seja para entregar informações ou para se encontrar com um contato. E é precisamente nesses momentos de vulnerabilidade que o perigo se manifesta. Esqueça o Waze ou o GPS que te avisam sobre engarrafamentos ou perigos à frente. No Japão feudal, os encontros inesperados no campo eram uma realidade constante, e sua sobrevivência dependia da sua capacidade de reagir a eles com a velocidade de um raio e a precisão de um cirurgião. Você caminha por uma trilha estreita na floresta, o som dos seus passos abafado pelo chão de terra e folhas. A paisagem é pitoresca, com as árvores altas e o murmúrio de um riacho próximo. Mas você não tem tempo para apreciar a beleza natural. Seus sentidos estão aguçados, escaneando o ambiente em busca de qualquer anomalia. Um galho quebrado de forma não natural, um pássaro que voa subitamente, um cheiro de fumaça onde não deveria haver fogueira. Esses são os seus alertas de tráfego no Japão feudal. De repente, um movimento na sua visão periférica. Não um animal, mas uma figura escura. Seu corpo reage antes mesmo que sua mente registre o perigo. É uma emboscada. Talvez um grupo de samurais patrulhando a área, ou rivais de outro clã ninja que identificaram sua presença. Não há negociação, não há chance de se explicar. A única opção é lutar para escapar ou para sobreviver. Seus reflexos são colocados à prova. Você já sacou sua wakizashi ou kunai em um movimento fluido, defensivo, pronto para bloquear ou contra-atacar. O treinamento exaustivo valeu a pena. Os movimentos são quase instintivos. Você se lembra das centenas de vezes que praticou essas mesmas sequências no campo de treinamento e agora a teoria se torna a sua salvação. O som metálico das lâminas se chocando preenche o ar, um contraste brutal com a quietude da floresta. Um fato histórico importante é que, embora muitas vezes idealizados, os encontros entre ninjas e samurais nem sempre resultavam em duelos épicos. Na verdade,
Os ninjas geralmente evitavam confrontos diretos com samurais devido à sua diferença em armamento e táticas. A força dos ninjas residia na discrição, na furtividade e na eliminação de alvos de alto valor, não em batalhas campais. Se um confronto acontecia, o objetivo principal do ninja era sempre escapar e sobreviver para relatar ou continuar sua missão. A luta não é sobre honra, mas sobre eficiência. Você não busca a vitória gloriosa, mas a abertura para a fuga. Um golpe no ponto fraco, uma distração rápida com um punhado de terra nos olhos do oponente, um salto acrobático sobre um obstáculo. Seu objetivo é desequilibrar, confundir e criar a oportunidade de desaparecer nas sombras novamente. A ideia de uma luta justa é um conceito que não existe para você agora. Uma curiosidade sobre esses encontros inesperados é que os ninjas podiam usar elementos do ambiente de forma criativa. Por exemplo, eles poderiam lançar pedras ou punhados de terra nas árvores para simular o movimento de animais e desviar a atenção de seus perseguidores enquanto se moviam em uma direção diferente. Ou até mesmo simular ferimentos graves para enganar o inimigo, caindo de forma convincente antes de se levantar e escapar. É a arte da ilusão aplicada à sobrevivência. Há um debate acadêmico sobre a frequência real desses confrontos. Enquanto a cultura popular está repleta de histórias de ninjas lutando contra múltiplos samurais, alguns historiadores sugerem que esses encontros diretos eram relativamente raros e que a maioria das missões bem-sucedidas dos ninjas dependia justamente da ausência de confronto. A ênfase na discrição e na infiltração implicava evitar ao máximo qualquer situação que pudesse levar a uma batalha aberta. Você sente a dor de um corte superficial no braço, a queimação do esforço. Mas não há tempo para lamentar. Você se move, desvia, ataca novamente. Seus olhos buscam a rota de fuga mais próxima. Um denso emaranhado de arbustos, um barranco íngreme ou talvez um curso de água que você pode usar para apagar seu rastro. Cada segundo conta. A adrenalina está no auge e seu corpo se sente leve apesar da exaustão. Você finalmente encontra uma oportunidade. Um inimigo hesita por um instante e você aproveita. Um movimento rápido e você está correndo, não em pânico, mas com uma velocidade controlada e focada. Os gritos de seus perseguidores ecoam atrás de você, mas a cada passo eles ficam mais distantes. Você sabe que não está seguro até estar muito longe, em um local onde eles não podem segui-lo. Você corre até que seus pulmões ardem e suas pernas tremem, até que você não ouça mais nada além do seu próprio coração batendo no ouvido. Finalmente, você se joga no chão exausto, tentando regular a respiração. A dor no braço é um lembrete vívido do que acabou de acontecer. Mas você está vivo. Você sobreviveu a mais um encontro inesperado, a mais uma prova de fogo. No Japão feudal, a floresta não é apenas um cenário, é um campo de batalha em potencial, e você é um jogador constante nesse jogo mortal de gato e rato. E assim, você se prepara para a próxima fase da sua missão, com a certeza de que o perigo nunca está longe. Você acabou de escapar de uma emboscada, o corpo pulsando com adrenalina e a dor latejando no braço cortado. Em seu mundo antigo, um arranhão como esse o faria ir correndo para a farmácia mais próxima, buscando um antisséptico e um curativo esterilizado. Talvez até uma licença médica para uns dias de repouso. Aqui, no Japão feudal, a dor não é um sinal para parar. É um lembrete constante da sua existência e da sua missão. Para um ninja, a dor é sua amiga, sua professora, seu teste mais rigoroso. Você aprende a tolerá-la, a ignorá-la, a usá-la como um combustível. A filosofia por trás disso é brutalmente simples. Se você não consegue suportar a dor do treinamento, como suportará a dor de uma lâmina inimiga ou de um osso quebrado? O treinamento diário é projetado não apenas para fortalecer seu corpo, mas para endurecer sua mente contra o sofrimento físico.
Você pratica sob condições extremas, no frio cortante do inverno, no calor sufocante do verão, com pouco sono e menos comida. Cada bolha, cada calo, cada músculo dolorido é uma marca de progresso, não de fraqueza. Quando você se machuca, não há médicos esperando em uma clínica estéril. Você está sozinho ou com seus companheiros ninjas que têm habilidades médicas rudimentares baseadas em ervas e técnicas tradicionais. Você aprende a limpar suas próprias feridas com água fria, a usar ervas medicinais para estancar o sangramento e a fazer curativos improvisados com pedaços de pano rasgado. A resiliência do seu corpo é forçada ao limite. E a capacidade de se curar rapidamente, ou pelo menos de continuar funcionando apesar da lesão, é vital. Um fato histórico interessante é que os ninjas eram conhecidos por seu conhecimento de fitoterapia e técnicas de primeiros socorros. Eles utilizavam ervas com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e hemostáticas para tratar seus ferimentos no campo, onde a assistência médica formal era inexistente. Essa sabedoria era crucial para garantir que pudessem se recuperar e retornar à ação o mais rápido possível, ou, no mínimo, sobreviver a uma lesão grave até que pudessem alcançar um lugar seguro. A tolerância à dor vai além da física. É também mental. Você aprende a separar a sensação de dor do seu foco na missão. Imagine ter uma flecha cravada em seu ombro, mas ainda precisar escalar um muro ou atravessar um campo inimigo. O mestre lhe ensina técnicas de meditação e concentração que permitem que você desligue a dor, ou pelo menos a relegue a um segundo plano, mantendo sua mente clara para o objetivo principal. É uma forma de auto-hipnose forçada, onde a vontade supera a limitação física. Uma curiosidade fascinante sobre essa tolerância é o treinamento em resistência ao frio e ao calor. Ninjas eram frequentemente treinados a suportar temperaturas extremas, seja através de banhos em água gelada no inverno ou caminhadas exaustivas sob o sol escaldante, vestindo roupas pesadas. O objetivo era adaptar o corpo a condições adversas, tornando-o mais resistente a choques térmicos e exaustão, o que era vital para missões que exigiam longas horas de exposição ao ambiente. Há um debate acadêmico sobre a veracidade e o grau de extremismo de algumas das práticas de treinamento ninja descritas em lendas e textos posteriores. Embora seja claro que o treinamento era rigoroso, algumas histórias sobre resistir a torturas severas ou a exercícios sobre-humanos podem ter sido exageradas para fins de propaganda ou para mistificar a figura do ninja. No entanto, é inegável que a capacidade de suportar e ignorar a dor era um pilar central de sua formação e sobrevivência. Você não se queixa, não chora. A fraqueza emocional é vista como um luxo que você não pode pagar. A dor é um aviso, um sinal de que você está vivo, de que você está se esforçando. Ela o torna mais forte, mais focado. Aquela dor no seu braço cortado, em vez de te paralisar, te lembra da emboscada e te força a ser mais vigilante, mais rápido, mais cuidadoso na próxima vez. A recuperação é feita em movimento. Você não tem um leito para repousar. Você continua caminhando, talvez em um ritmo mais lento, mas sempre em frente. Seu corpo se cura, não com a ajuda de medicamentos modernos, mas com sua própria resiliência inata e o auxílio de ervas encontradas na floresta. A cada dia, você se torna um pouco mais resistente, um pouco mais capaz de suportar o que a vida e o Japão feudal jogam em você. A dor se torna uma parte de você, tão familiar quanto a sua própria sombra. Ela não é um inimigo a ser combatido, mas uma constante a ser gerenciada. E à medida que você se adapta a essa realidade, percebe que sua antiga vida de conforto o teria preparado muito pouco para o que você agora enfrenta. A dor não é mais sua inimiga, mas uma aliada silenciosa que o impulsiona a sobreviver, a superar e a se tornar cada vez mais um ninja.
Com a dor se tornando uma parte intrínseca do seu ser, você começa a perceber uma verdade ainda mais profunda sobre a vida ninja. A camuflagem não é apenas algo que você veste, é algo que você vive. Esqueça a ideia de ter um lar fixo, uma rotina confortável ou mesmo uma identidade estável. Para um ninja no Japão feudal, viver na camuflagem significava uma existência de constante adaptação sem raízes, onde sua verdadeira identidade era um segredo guardado a 7 chaves, até mesmo de si mesmo em alguns momentos. Você não tem uma casa para voltar ao final do dia, um lugar onde possa relaxar e ser quem você realmente é. Seus lares são esconderijos temporários, uma caverna oculta na floresta, um celeiro abandonado na periferia de uma vila, ou até mesmo um quarto alugado em uma estalagem, onde você se passa por um comerciante viajante. Cada local é usado por pouco tempo, apenas o necessário para cumprir uma etapa da missão, ou para se recuperar antes de seguir em frente. A instabilidade é a sua única constante. Sua identidade é um manto que você veste e despe, dependendo da situação. Um dia, você é um fazendeiro simples, com as mãos calejadas e a cabeça baixa. No dia seguinte, você pode ser um monge budista, com um olhar sereno e palavras de sabedoria. Ou talvez um pescador, com o cheiro de sal e peixe impregnado em suas roupas. Você estuda as pessoas que interpreta, observando seus trejeitos, seus padrões de fala, suas preocupações. É uma imersão total no personagem, para que não haja um único detalhe que possa denunciar sua verdadeira natureza. Um fato histórico fascinante sobre a camuflagem ninja é que eles podiam usar o conhecimento de dialetos regionais e costumes locais para se infiltrar em comunidades específicas. Um ninja que dominasse os dialetos e os maneirismos de uma província distante seria capaz de se misturar de forma muito mais eficaz do que alguém que falasse de forma padronizada. Isso exigia não apenas treinamento linguístico, mas um estudo antropológico aprofundado das regiões onde atuariam. A bagagem que você carrega é mínima e multifuncional. Tudo o que você possui deve caber em uma pequena mochila ou ser facilmente escondido em suas vestes. Cada item é escolhido por sua utilidade e leveza. Não há espaço para sentimentalismos ou objetos pessoais que possam te ligar a uma identidade. Seus bens mais valiosos são suas habilidades e sua capacidade de sobreviver com pouco. Imagine viver com apenas o essencial, sem a montanha de coisas que você acumula em sua vida moderna. A vigilância constante é uma segunda natureza. Mesmo quando você está interpretando um papel, uma parte da sua mente está sempre atenta, observando, analisando. Cada pessoa que você encontra é um potencial informante, um possível inimigo. Você aprende a ler as expressões faciais, a linguagem corporal, os tons de voz. A desconfiança é uma ferramenta de sobrevivência e a paranoia se torna uma companheira silenciosa. É difícil distinguir quem você é do personagem que você precisa ser para sobreviver. Uma curiosidade interessante sobre essa vida de camuflagem é o uso de máscaras faciais feitas com tecidos simples ou até mesmo pasta de arroz e cinzas para alterar a aparência e o contorno do rosto durante a noite. Isso ia além das famosas máscaras ninja pretas, sendo uma forma de desfigurar temporariamente suas feições para evitar o reconhecimento, especialmente quando se moviam em áreas onde poderiam ser identificados. Há um debate acadêmico sobre a psicologia por trás da vida de um ninja e o impacto da constante mudança de identidade. Alguns estudiosos sugerem que essa vida de disfarces e segredos poderia levar a um senso de despersonalização ou a uma crise de identidade, onde o ninja lutava para saber quem realmente era sem o papel que estava desempenhando.
Outros argumentam que a forte lealdade ao clã e à missão fornecia uma base sólida de identidade, independentemente do disfarce momentâneo. Para você, no entanto, a luta é prática. Manter a coerência do personagem para não ser descoberto. Você não pode se permitir criar laços profundos. Amigos são poucos e distantes, e romances são um luxo perigoso que pode comprometer sua missão. Cada relacionamento é uma potencial vulnerabilidade, um ponto fraco que pode ser explorado por seus inimigos. Você vive uma existência solitária, cercada por estranhos, com a única companhia sendo a sua própria mente. A solidão é um peso, mas também uma proteção. A flexibilidade é fundamental. Planos podem mudar a qualquer momento, e você precisa estar pronto para se adaptar instantaneamente. Uma rota segura pode se tornar perigosa, um contato pode desaparecer, ou uma nova missão pode surgir do nada. Sua mente precisa ser fluida, capaz de reavaliar situações e formular novas estratégias em segundos. É como jogar xadrez, mas onde as peças estão vivas e os movimentos do seu oponente são imprevisíveis. Ao final de um dia de constante atuação e vigilância, você se deita em um esconderijo improvisado. Não há a sensação de chegar em casa. A única coisa que o conforta é a certeza de que você não foi descoberto, que sua camuflagem funcionou por mais um dia. O cansaço é profundo, mas a mente continua alerta, ensaiando os papéis para o dia seguinte, revisando as rotas de fuga, antecipando os perigos. Viver na camuflagem não é apenas uma habilidade, é um modo de vida que exige uma dedicação total e um sacrifício de tudo o que você considerava normal em sua antiga existência. Com a camuflagem se tornando sua segunda pele, você agora se aprofunda em outra dimensão da sobrevivência ninja, as armadilhas e a enganação. Esqueça o clichê da armadilha de urso ou da teia de laser infravermelha. No Japão feudal, a engenhosidade ninja transformava o ambiente natural e objetos simples em instrumentos de dissuasão, captura ou até mesmo anulação. Tudo para garantir sua fuga, proteger seus esconderijos ou emboscar um inimigo desprevenido. Você não tem tecnologia sofisticada, sua mente é a sua arma mais poderosa e sua criatividade, seu maior trunfo. Você aprende a ler o terreno como um livro aberto, identificando os pontos fracos e fortes. Um emaranhado de vinhas pode se transformar em um laço para os pés de um perseguidor. Uma trilha aparentemente segura na floresta pode esconder um fosso coberto por folhas e galhos, ou uma série de bambus afiados apontando para cima. Sua caixa de ferramentas é o próprio ambiente, e sua habilidade reside em manipulá-lo de forma que pareça natural e inofensivo para o olho destreinado. A enganação, ou Kyojitsu Tenkan, é uma arte complexa. Não se trata apenas de mentir, mas de criar uma realidade alternativa para o seu adversário. Você pode deixar rastros falsos para desviar a atenção, criar sons para simular a presença de um grande grupo de homens, ou até mesmo usar fumaça para sugerir um incêndio em um local diferente do seu alvo real. O objetivo é controlar a percepção do inimigo, levá-lo a crer no que você quer que ele creia, e assim manipular suas ações para sua própria vantagem. Um fato histórico fascinante é que os ninjas eram mestres na arte da psicologia e da guerra psicológica. Eles espalhavam rumores, boatos e desinformação para minar a moral do inimigo, criar desconfiança entre seus líderes e fazer com que o medo de ninjas se tornasse uma arma por si só. A reputação de serem fantasmas invencíveis era parte de sua tática de intimidação, e essa imagem era cultivada com cuidado. Você também é treinado no uso de armadilhas mais passivas para a proteção de esconderijos. Pequenas campainhas presas a fios invisíveis podem alertá-lo da aproximação de intrusos. Galhos secos dispostos de forma estratégica podem denunciar a passagem de alguém, mesmo no escuro.
A ideia é que você seja o primeiro a saber que está sendo abordado, dando-lhe tempo para se preparar para a fuga ou para o confronto. Uma curiosidade interessante sobre as armadilhas ninja é o uso de makibishi, pequenos espinhos de metal com múltiplas pontas. Eles eram projetados para sempre ter uma ponta para cima, independentemente de como caíssem no chão, e eram espalhados em caminhos e passagens para ferir os pés descalços ou as sandálias dos inimigos, atrasando a perseguição. É uma forma simples, mas incrivelmente eficaz, de criar um obstáculo e causar dor sem a necessidade de um confronto direto. Há um debate acadêmico sobre a extensão do uso de armadilhas letais pelos ninjas. Enquanto algumas narrativas populares os descrevem como construtores de armadilhas mortais e elaboradas, muitos historiadores argumentam que a ênfase principal era na desorientação, atraso e ferimento leve para facilitar a fuga ou a infiltração. Armadilhas letais eram caras em termos de recursos e tempo e chamavam muita atenção, o que ia contra a filosofia de discrição ninja. Para você, no entanto, a prioridade é a sobrevivência e qualquer meio eficaz é válido. A habilidade de criar e desativar armadilhas exige um conhecimento profundo da natureza e da física rudimentar. Você aprende a reconhecer os sinais de uma armadilha inimiga, uma folha fora do lugar, uma mancha de terra diferente, um cheiro incomum. É um jogo constante de detecção e contradetecção, onde a sua percepção aguçada pode salvar sua vida. A enganação se estende à sua própria postura em combate. Você não luta de frente se puder evitar. Em vez disso, você usa feints, distrações e movimentos inesperados para confundir seu oponente. O brilho da sua lâmina em um ângulo específico, um grito repentino ou um movimento falso podem ser suficientes para desorientar o inimigo, criando a abertura necessária para um golpe decisivo ou uma fuga estratégica. A prática de armadilhas e enganação é uma lembreza constante de que a mente é a arma mais potente de um ninja. É a capacidade de prever, de planejar, de manipular o ambiente e a percepção do inimigo. Você não depende de força bruta, mas de inteligência e astúcia. E ao final de cada missão, quando as armadilhas que você montou atrasaram seus perseguidores, ou a enganação que você orquestrou fez o inimigo procurar na direção errada, você compreende o poder da sua nova arte. É um poder silencioso, sutil, mas que pode decidir o destino de batalhas e vidas. Você dominou a arte da camuflagem e da enganação, mas há um aspecto da vida ninja que supera até mesmo a dor e a privação: o preço da lealdade. Esqueça as noções modernas de contratos de trabalho, benefícios ou direitos individuais. No Japão feudal, para um ninja, a lealdade não era uma escolha, mas um laço de sangue, um compromisso inquebrável com seu clã ou com o daimyo, senhor feudal, a quem servia. Sua vida não era sua. Ela pertencia ao seu mestre, e você estava disposto a entregá-la a qualquer momento, sem questionamentos. Essa lealdade não se manifestava em juramentos pomposos, mas em cada ação, cada sacrifício. Se o clã precisasse de um espião infiltrado por meses em território inimigo, você iria. Se exigisse que você se passasse por um traidor para obter informações vitais, você faria. O que quer que fosse necessário para a sobrevivência e o sucesso do grupo, você faria, mesmo que isso significasse a anulação de sua própria identidade ou o sacrifício de sua vida. Não havia espaço para dilemas morais ou ambições pessoais. Um fato histórico crucial sobre a lealdade ninja é que, embora eles fossem frequentemente retratados como mercenários, muitos clãs ninja, como os de Iga e Koga, tinham estruturas internas complexas e uma forte coesão familiar ou comunitária. A lealdade era frequentemente baseada em laços de parentesco e em uma tradição que se estendia por gerações.
o que tornava o compromisso ainda mais profundo e pessoal, diferente de um simples serviço pago. O conceito de honra para um ninja era diferente do de um samurai. Enquanto o samurai buscava a honra na batalha aberta e na morte gloriosa, a honra do ninja residia na conclusão bem-sucedida da missão, mesmo que isso significasse ações consideradas desonrosas pelos padrões samurais, como espionagem, sabotagem ou assassinato furtivo. A glória era a vitória do clã, não a individual. Isso reforça a ideia de que a lealdade era superior a qualquer código de conduta pessoal, moldando todas as suas ações. Sua vida era um segredo a ser guardado. A identidade do seu clã, os detalhes de suas missões, as técnicas que você dominava, tudo isso era informação que deveria ser protegida a todo custo. Se você fosse capturado, sua maior preocupação não seria sua própria dor, mas a possibilidade de ser forçado a revelar informações que pudessem comprometer seus companheiros ou a segurança de seu clã. O suicídio, muitas vezes através de pequenos frascos de veneno escondidos, era uma alternativa preferível à quebra de sua lealdade sob tortura. Uma curiosidade fascinante é que os ninjas podiam ser submetidos a testes de lealdade extremos. Histórias, algumas talvez apócrifas, descrevem como aspirantes eram colocados em situações de vida ou morte, onde a única saída era sacrificar-se por um objetivo maior ou por um companheiro. Isso solidificava a ideia de que a vida individual era secundária à sobrevivência do grupo, garantindo que apenas os mais devotados continuassem no caminho ninja. Há um debate acadêmico significativo sobre a verdadeira extensão da autonomia e da agência dos ninjas em relação aos seus contratantes ou senhores feudais. Alguns historiadores argumentam que, embora fossem prestadores de serviços, os clãs ninja mais poderosos tinham um poder de negociação considerável e podiam até mesmo mudar de lado se seus interesses fossem mais bem atendidos. Outros sustentam que, no auge do período Sengoku, a dependência financeira e estratégica de um daimyo era tão grande que a lealdade era, em muitos casos, uma forma de vassalagem disfarçada. Para você, porém, essa é uma discussão distante. A lealdade é uma força que o move, uma obrigação inegociável. A traição era o pior dos crimes e as consequências eram severas, não apenas para o traidor, mas para sua família. O medo de manchar a honra do clã e de colocar seus entes queridos em perigo era um motivador poderoso para manter a lealdade, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Você era parte de algo maior do que você mesmo, uma engrenagem em uma máquina complexa, e sua função era cumprir sua parte sem falhas. O sacrifício pessoal era rotineiro. Longos períodos longe da família, sem notícias, vivendo uma vida de perigos constantes. A esperança de uma vida normal era um sonho distante, talvez impossível. Sua família entendia, pois a vida inteira deles também era dedicada a apoiar o clã. Era um fardo compartilhado, uma tradição passada de geração em geração. A ideia de escolher seu próprio caminho, de buscar sua própria felicidade individual, não existia em seu vocabulário. Ao final do dia, enquanto você se esconde em mais um refúgio temporário, a lealdade é o que te mantém de pé. É o propósito que dá sentido à sua dor, à sua fome, à sua solidão. Você não luta por dinheiro ou por fama. Luta pela sobrevivência do seu clã, pela proteção do seu mestre, pela perpetuação de uma tradição milenar. É um fardo pesado, sim, mas também uma fonte de uma força inabalável. No Japão feudal, você não era apenas um ninja, você era a encarnação de uma lealdade absoluta, e essa lealdade o manterá vivo ou o guiará para uma morte honrosa quando chegar a hora. Você sobreviveu a emboscadas, fome e a disciplina brutal, com a lealdade do seu clã como sua âncora. Mas o corpo humano tem seus limites, e mais cedo ou mais tarde, os ferimentos são inevitáveis.
Esqueça hospitais modernos com cirurgiões e antibióticos. No Japão feudal, e especialmente para um ninja, a arte de curar-se era tão vital quanto a arte da guerra. Você não podia se dar ao luxo de ficar incapacitado. A sobrevivência de sua missão e a sua própria dependiam da sua capacidade de se recuperar, usando os recursos limitados que a natureza e a tradição ofereciam. Imagine-se agora com um corte profundo no braço, resultado de um confronto inesperado, ou talvez uma torção grave no tornozelo após um salto mal calculado. A dor é intensa, mas o pânico não é uma opção. Você precisa agir, e rápido. Seu treinamento incluiu um vasto conhecimento de fitoterapia, o uso de plantas e ervas para fins medicinais. Você aprendeu a identificar quais plantas estancam o sangramento, quais reduzem a inflamação e quais podem aliviar a dor. É uma farmácia ambulante, carregada na sua memória e em pequenas bolsas de ervas secas. Você recolhe folhas de plantago, tanchagem, por exemplo, uma planta comum com propriedades anti-inflamatórias e cicatrizante. Mastiga-as para fazer uma pasta e a aplica sobre o corte, pressionando para estancar o sangramento. A dor continua, mas você sente o efeito da compressa. Para uma torção, você poderia usar uma compressa de gengibre ou outras ervas que aliviam o inchaço e a dor, imobilizando o tornozelo com tiras de tecido rasgado das suas próprias roupas, se necessário. Não há gesso ou talas pré-fabricadas. A improvisação é a chave. Um fato histórico fascinante sobre a medicina ninja é que eles eram conhecidos por desenvolver e utilizar pomadas e ungüentos secretos, muitas vezes à base de ingredientes naturais como óleos, resinas e extratos de plantas. Essas receitas eram passadas de geração em geração dentro dos clãs, e sua composição exata era um segredo bem guardado. Elas eram usadas para promover a cicatrização de feridas, aliviar dores musculares e até mesmo para fortalecer o corpo contra doenças. A higiene das feridas é rudimentar, mas crucial. Você não tem álcool ou iodo. A água limpa de um riacho, se disponível, é o melhor que você pode conseguir para lavar a ferida antes de aplicar as ervas. O risco de infecção é enorme, e você sabe que uma infecção pode ser tão mortal quanto uma lâmina inimiga. Você observa os sinais: inchaço excessivo, pus, febre. E se eles surgirem, você redobra seus esforços na busca por mais ervas e na aplicação de cataplasmas. Uma curiosidade intrigante é o uso de acupressão e massagem, shiatsu, como parte do tratamento de ferimentos e para aliviar a fadiga. Ninjas eram treinados a aplicar pressão em pontos específicos do corpo para controlar a dor, estimular a circulação e acelerar a recuperação. Essa técnica, embora não fosse uma cura milagrosa, permitia que eles se mantivessem funcionais, mesmo com dores e lesões, prolongando sua capacidade de continuar em missão. Há um debate acadêmico sobre a verdadeira eficácia da medicina ninja em comparação com as práticas médicas mais formais da época, como a medicina chinesa importada. Enquanto a medicina ninja era baseada em observação e experimentação empírica, e muitas vezes se concentrava em soluções rápidas para manter o agente em campo, a medicina formal tinha uma abordagem mais sistemática e teórica, embora também limitada pelos conhecimentos da época. Para você, no entanto, a única coisa que importa é o que funciona para mantê-lo vivo e em movimento, e a medicina do seu clã é o que você tem. A recuperação não é um tempo de inatividade. Mesmo ferido, você continua a se mover, a observar, a planejar. A dor se torna um teste de sua força de vontade. Cada passo com um tornozelo torcido, cada movimento com um braço dolorido, é um lembrete constante de que você precisa ser mais cuidadoso na próxima vez. Você aprende a se mover de forma a proteger seu ferimento, a compensar a fraqueza em uma parte do corpo com a força de outra. A paciência é uma aliada na cura,
Você não pode apressar o processo natural do corpo. Você nutre seu corpo com o pouco alimento que tem, dorme o mínimo necessário e confia na sua capacidade de regeneração. A mente, tão treinada para a dor, agora precisa ser treinada para a paciência e a esperança de recuperação. Ao final do dia, depois de cuidar de seus ferimentos e fazer tudo o que pode para acelerar sua recuperação, você se deita. A escuridão ao redor é um bálsamo. Você sente o calor da compressa de ervas no seu corpo, a dor diminuindo um pouco. A capacidade de curar-se é mais do que uma habilidade física, é uma manifestação da sua resiliência e da sua vontade de viver. No Japão feudal, ser um ninja significava não apenas a habilidade de causar dano, mas também a de repará-lo em si mesmo e nos seus companheiros, garantindo que a força da sombra nunca fosse totalmente quebrada. Com seus ferimentos se curando lentamente e sua mente afiada pelo conhecimento de ervas, você enfrenta agora a realidade mais sombria da vida ninja, a morte. Esqueça a morte como um conceito distante ou um evento trágico para os outros. No Japão feudal, para um ninja, a morte era uma companheira constante, uma sombra que pairava sobre cada missão, cada passo. E quando ela chegava, o ideal era que fosse uma morte silenciosa e honrosa, um fim que protegesse os segredos do clã e mantivesse a lealdade intacta até o último suspiro. Você não tem o luxo de um funeral elaborado ou de um túmulo marcado. Sua morte, se acontecesse, precisava ser discreta, tão invisível quanto sua vida. O objetivo principal era não deixar rastros, não permitir que seu corpo fosse identificado, para que seus inimigos não pudessem usar sua morte como prova de um ataque bem-sucedido ou para rastrear seu clã. A honra não estava em morrer gloriosamente em combate, mas em morrer de tal forma que seus segredos permanecessem intactos. Pense nos filmes onde o herói tem uma cena de morte dramática. Para você, a realidade é muito diferente. Se você fosse encurralado, sem saída, a opção do suicídio era uma parte vital do seu treinamento. Não por desespero, mas por dever. Pequenos frascos de veneno, muitas vezes ocultos em anéis ou em compartimentos secretos de suas roupas, eram um recurso final. Ingeri-lo significava uma morte rápida e, mais importante, a certeza de que você não seria forçado a quebrar seu juramento sob tortura. Essa era a verdadeira medida da sua lealdade. Um fato histórico sombrio e poderoso é que o seppuku, ou harakiri, suicídio ritual, embora mais associado aos samurais, tinha uma contraparte ninja, embora menos cerimoniosa. Para os ninjas, era uma forma prática de evitar a captura e a eventual revelação de informações cruciais. A honra não residia no espetáculo do ato, mas na eficácia em proteger os segredos do clã. Era um último ato de controle e lealdade em face da derrota. A ideia de ser capturado era um pesadelo pior que a morte. A tortura no Japão feudal era brutal, e a possibilidade de revelar informações sob extremo sofrimento era inaceitável. Você era ensinado a suportar a dor, sim, mas também a reconhecer o ponto sem retorno, onde o corpo poderia ceder e a mente se quebrar. É nesse momento que a escolha final era feita, um sacrifício consciente pela segurança de todos. Uma curiosidade macabra, mas estratégica, é que os ninjas podiam até mesmo preparar seu próprio corpo para a morte, ou ter companheiros com essa função. Se a morte fosse inevitável e houvesse tempo, a remoção de itens de identificação, a queima de documentos e até a desfiguração do rosto podiam ser práticas adotadas para impedir a identificação e a extração de informações post-mortem. É uma medida extrema que sublinha o valor da discrição até o fim. Há um debate acadêmico sobre a frequência e a realidade do suicídio ritual entre os ninjas. Enquanto lendas populares o romantizam, alguns historiadores argumentam que era um último recurso extremo e que a maioria dos ninjas mortos em serviço simplesmente desaparecia
ou era enterrada em segredo, sem rituais. No entanto, a preparação psicológica para tal ato e a compreensão de que era uma opção para proteger o clã era inegavelmente parte do treinamento. A morte de um companheiro ninja era tratada com a mesma discrição. Não havia luto público nem cerimônias. O corpo, se recuperado, era enterrado em um local secreto, sem marcos, sem nome. O silêncio era a única homenagem à continuidade da missão, o verdadeiro legado. Não havia tempo para sentimentalismos. A vida de um ninja era uma linha tênue entre a existência e a anulação. E a morte era apenas a transição para a anonimidade completa. A cada missão, você se confronta com a possibilidade da morte. Não é um medo paralisante, mas uma consciência constante que o mantém afiado, focado. Ela te lembra da urgência de cada movimento, da importância de cada decisão. A vida é preciosa, sim, mas sua utilidade para o clã é ainda mais. Você aprende a aceitar essa realidade, a fazer as pazes com a ideia de que sua existência pode terminar a qualquer momento, sem aviso, sem glória. Ao final de um dia exaustivo, enquanto você se deita em seu esconderijo, a escuridão da noite não é apenas um refúgio, mas um lembrete da linha tênue entre a vida e a morte. Você está vivo, por enquanto. Mas você sabe que, se chegar a sua hora, você fará o que for preciso para que sua morte seja tão silenciosa e honrosa quanto sua vida. No Japão feudal, a morte não era o fim, mas a última missão de um ninja, e você estava pronto para cumpri-la com a mesma determinação com que cumpria todas as outras. Você já enfrentou a dor, a fome e a constante ameaça da morte, aprendendo que até mesmo seu fim deve ser uma extensão da sua missão silenciosa. Agora, contudo, você precisa considerar algo que vai além da sua própria existência: o legado. Esqueça as estátuas e os livros de história que celebram heróis. Para um ninja no Japão feudal, o legado não era construído com monumentos, mas com a perpetuação do mistério, a manutenção do medo e a eficácia de sua arte. A reputação, tanto para inspirar temor quanto para garantir a continuidade do clã, era o verdadeiro testamento de sua passagem. A reputação dos ninjas era algo que se construía no boca a boca, sussurrada em tavernas e nas cortes dos daimyos. Não havia redes sociais para amplificar suas façanhas, mas cada sucesso, cada infiltração bem-sucedida, cada assassinato misterioso adicionava uma camada à lenda. E essa lenda era uma arma em si. O simples medo da existência de um ninja podia ser o suficiente para desestabilizar um inimigo, para fazer guardas mais vigilantes e senhores mais paranoicos. Essa reputação sombria era frequentemente alimentada por contos de habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se transformar em animais, andar sobre a água ou desaparecer no ar. Embora fossem exageros, essas histórias serviam a um propósito: aterrorizar os inimigos e, ao mesmo tempo, elevar o status dos ninjas a algo além do comum, quase mítico. Você, como ninja, contribui para essa aura de mistério, movendo-se sem ser visto, realizando feitos que parecem impossíveis e depois sumindo sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. Um fato histórico notável é que a figura do ninja, como conhecemos hoje, foi, em grande parte, romantizada e exagerada no período Edo e nos séculos posteriores, principalmente através de peças de teatro kabuki e literatura popular. Durante o auge de sua atuação, no período Sengoku, eles eram mais conhecidos como espiões, sabotadores e especialistas em guerra irregular, sem a aura mística que lhes foi atribuída mais tarde. No entanto, a base de sua temível reputação foi construída em suas ações reais de discrição e eficácia. Sua morte, mesmo que discreta, ainda contribuía para o legado do clã. Se um corpo não fosse encontrado, o inimigo ficaria incerto. Ele poderia estar vivo e planejando um novo ataque. Essa incerteza era uma arma poderosa,
Se fosse encontrado, mas sem identificação, a mensagem era de que o ninja era um fantasma, sem nome, sem laços, tornando-o ainda mais temível. A ideia de que um ninja podia se desmaterializar era parte crucial da psicologia que eles usavam contra seus adversários. Uma curiosidade interessante é que, para manter o mistério e a intimidação, os clãs ninja podiam até mesmo plantar informações falsas ou criar fantasmas para enganar seus inimigos. Isso poderia envolver o uso de mensagens cifradas, interceptadas, que continham desinformação, ou a criação de relatos de testemunhas oculares que descreviam proezas impossíveis. Era uma forma de guerra de propaganda, onde a percepção era tão importante quanto a realidade. Há um debate acadêmico contínuo sobre a linha tênue entre a história e a lenda na construção do legado ninja. Alguns estudiosos argumentam que a maioria das proezas fantásticas é pura ficção, enquanto outros sugerem que, mesmo que exageradas, elas se basearam em habilidades reais e impressionantes de furtividade, resistência e inteligência que os ninjas possuíam. Para você, no seu dia a dia brutal, a distinção é irrelevante. O que importa é que essa percepção, real ou fabricada, mantém seu clã seguro e seus inimigos em guarda. O objetivo do seu clã não é a fama ou a glória individual, mas a perpetuação de suas técnicas e de seu propósito. Você é um elo em uma corrente de séculos e sua vida é dedicada a garantir que essa corrente não se quebre. O treinamento dos mais jovens, a transmissão de conhecimentos secretos, a manutenção da disciplina e da lealdade, tudo isso faz parte do legado. A cada missão cumprida, a cada segredo protegido, você adiciona um tijolo invisível à fortaleza da reputação do seu clã. Você não busca reconhecimento. Sua recompensa é a certeza de que a sombra continuará a existir, a agir, a proteger. A invisibilidade é sua maior homenagem. Ao final do dia, enquanto você se move sob a luz da lua, um mero ponto na vasta escuridão, você sente o peso desse legado invisível. É uma responsabilidade, sim, mas também uma fonte de orgulho silencioso. Você não será lembrado em canções ou estátuas, mas a eficácia de sua vida e a perpetuação do mistério ninja são a verdadeira medida de sua existência. No Japão feudal, você era parte de uma lenda viva, e seu legado não era o que você fez em vida, mas o impacto que você deixou após sua partida. Uma sombra que continuaria a inspirar temor por gerações. Você passou por privações inimagináveis, aprendeu a dor como uma lição, a camuflagem como um estilo de vida e a morte como uma missão final. Agora, conforme as últimas palavras sobre o legado ninja ecoam em sua mente, a realidade de sua jornada no Japão feudal começa a se desvanecer. É hora de voltar para o seu próprio tempo, para o seu próprio mundo e confrontar o contraste avassalador entre a vida de uma sombra e a sua vida moderna. A escuridão da noite começa a se dissipar, mas não é o amanhecer do Japão feudal que você vê. É o primeiro raio de sol que se infiltra pelas frestas de sua cortina, atingindo seu rosto. Seus olhos se abrem lentamente e o teto familiar do seu quarto surge sobre você. O colchão macio sob suas costas é um luxo indescritível após tantas noites dormindo no chão duro, sob o orvalho ou em esconderijos improvisados. Você se estica e não há dor lancinante em cada músculo. Seus tornozelos não rangem, seus joelhos não protestam. Não há cortes recentes a serem tratados com ervas, nem a fome desesperadora que o acompanhava constantemente. Você levanta e seus pés descalços tocam o chão aquecido, não a terra fria e úmida. O cheiro de café fresco flutua no ar, e você ouve os sons familiares de uma casa despertando. Talvez o som de uma notícia na televisão, ou o clique de um aparelho ligando. Pense no copo de água fresca que você pegaria da torneira agora, limpa e abundante.
Lembre-se da dificuldade de encontrar água potável, da sede que era sua companheira constante. Pense na sua comida na geladeira, na diversidade de opções, na facilidade de preparar uma refeição. Contraste isso com a dieta espartana de grãos e ervas amargas, a incerteza da próxima refeição. A abundância e a segurança alimentar que você tem agora seriam consideradas um milagre, uma riqueza incompreensível para um ninja do Japão feudal. Seu telefone está vibrando ao lado da cama, mostrando a hora local em Santa Cruz do Sul, 10h43 da noite de uma sexta-feira, 27 de junho de 2025. A comunicação instantânea, a capacidade de se conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com um toque. Pense nas mensagens codificadas, nos sinais noturnos, na comunicação secreta que era vital para a sobrevivência do ninja. A simplicidade e a discrição versus a complexidade e a ubiquidade. Você sorri para a ironia. As preocupações do seu dia moderno, talvez um prazo no trabalho, uma conta a pagar, um problema trivial com seu computador, parecem minúsculas quando comparadas às preocupações de um ninja. Sua maior ameaça não é uma lâmina afiada ou uma emboscada na trilha, mas talvez um e-mail atrasado ou uma bateria fraca. A diferença é chocante e a gratidão pelo seu conforto atual, pela sua segurança, é avassaladora. O Japão feudal, com suas florestas escuras, seus castelos traiçoeiros e suas vidas brutais e silenciosas, parece agora um sonho distante, uma memória vívida, mas ainda assim, um sonho. Você vive em um mundo de conveniências, de certezas, de leis e de segurança. A ameaça da morte violenta não paira sobre você a cada segundo. Você pode escolher sua própria identidade, construir seu próprio lar e forjar seus próprios laços sem medo de comprometê-los. Sua mente, acostumada à vigilância constante e ao planejamento meticuloso, agora pode relaxar. Não há necessidade de mapear rotas de fuga em sua própria casa ou de identificar pontos cegos em seu bairro. A armadilha mais perigosa que você provavelmente encontrará hoje é uma lista de tarefas muito longa. A jornada que você fez, mesmo que apenas em sua mente, deixou uma marca. Você experimentou, mesmo que virtualmente, o que significa viver à beira da existência, dependendo unicamente de sua astúcia, sua força de vontade e sua capacidade de adaptação. Essa experiência, por mais assustadora que fosse, o faz apreciar ainda mais o mundo em que você realmente vive. A cama macia, o café quente, a segurança do seu lar, a liberdade de ser você mesmo sem disfarces. Tudo isso ganha um novo significado. Você percebe que realmente você não duraria um dia como um ninja no Japão feudal. Mas talvez essa é a beleza da sua própria realidade. A noite avança lentamente e a jornada que fizemos juntos chega ao fim. Sinta o peso do cobertor sobre você, a maciez do travesseiro aconchegando sua cabeça. O ar em seu quarto é calmo e seguro, sem o cheiro de terra úmida ou o frio cortante da noite feudal. Relaxe seus ombros. Solte a tensão que talvez tenha se acumulado durante nossa aventura. Deixe seus músculos descansarem, sabendo que não há treinamento rigoroso esperando por você ao amanhecer, nem missões perigosas sob o véu da escuridão. O mundo lá fora é pacífico, com as estrelas brilhando suavemente no céu e os sons da sua própria casa sussurrando uma canção de ninar. Permita que sua mente se acalme, que os pensamentos sobre samurais e shurikens se desvaneçam como névoa matinal. Você está seguro, protegido, e a única coisa que precisa fazer agora é flutuar para um sono profundo e reparador. Deixe que a tranquilidade o envolva completamente, levando-o para um reino de sonhos calmos e doces.